As guerras são vistas como algo que tudo só tem a perder. Por anos e anos, viu-se milhares de padecerem para que os grandes, que nunca lutaram, permaneçam como deuses do poder. Atribuem ao gênio de Adolf, Stalin, Júlio César, Napoleão e Mao, entre outros mestres da manipulação em massa, a culpabilidade de arrasarem o mundo, destruindo-o com suas mãos em busca de poder. Mas será mesmo que a força é o maior sinônimo de poder? Napoleão Bonaparte, exilado na ilha de Santa Helena, conversando com Bertrand, seu braço direito, falou de uma de suas frases mais memoráveis. Ele disse que todos os imperadores, assim como ele, usaram a força para construírem seus reinos e impérios, mas só Jesus Cristo construiu seu império com amor. E hoje mesmo, milhares de pessoas morreriam por amor a Ele. Todos nós somos testemunhas da guerra entre Rússia e Ucrânia e os males que ela traz. Mas hoje falaremos da mancha vermelha que está em guerra declarada à Igreja de Cristo em várias nações. Com o tempo, o inimigo de nossas almas foi percebendo que quanto mais ele nos perseguia e nos matava, mas ainda surgiam cristãos dispostos, como frisou Bonaparte, a morrerem por amor de Cristo. Tendo isso em mente, o plano das trevas mudou. Ao invés de destruir-nos, ele nos infecta, não com doenças físicas, mas ideológicas, nos tornando soldados inconscientes das trevas, como Cristo mesmo nos ensinou. Um reino que combate a si mesmo não subsistirá. Satanás começou a implantar suas ideologias malignas, o relativismo dentro da igreja. Hoje já vemos isso. Tem quem diga que não precisamos ir à igreja, denominações de todo tipo de jeito e gostos, que somos iguais a Jesus, que Cristo, assim como Adão, comeria o fruto, ou que somos semideuses, ou ainda que a Bíblia necessita de uma atualização. A desvirtualização dos valores cristãos não vem de hoje. Satanás sabe trabalhar. Ele é audaz e cheio de paciência. Aos poucos ele foi implementando o seu querer. Hoje não podemos nem sequer disciplinar um membro sem correr o risco de sermos processados, ou simplesmente falar para o pecador se converter do seu pecado, sem sofrermos cancelamento e perseguições mais vorazes. Ele tornou a vitimização em arma. Os ativistas LGBTQI+, já não querem a igualdade, mas a superioridade, como seres evoluídos e futuristas. Não é raro ideais marxistas, por exemplo, serem apoiados por ditos cristãos. Mas qual a relação do cristianismo com o comunismo? A amizade entre luz e as trevas? É espantoso ver como Satanás está dentro das igrejas. Como acabamos apoiando as trevas, quantos ditos seguidores de Cristo foram e são apoiadores da chamada Onda Rosa, que tantos danos trouxe às nações que tais ditadores regeram? A igreja diz apoiar a vida, mas ama e idolatra quem com punho de aço declara guerra às nossas crianças e ver o infanticídio como um caso de saúde pública. Diz em seus púlpitos odiar o pecado, mas compactua com ideologias, dizendo não ter nada contra ou preconceito a tais práticas. Mas quem apoia é tão culpado quanto quem pratica. Um evangelho que abre mão de seus valores e regras de fé, temendo que sejam taxados de antiquados e quadrados. Cristãos que apoiam governos que são contra a sua fé, é no mínimo suicida. Parece que a memória da igreja está fraca ou falta conhecimento da grande maioria. Quando falamos de nazismo, quase se não todos são contra esse regime que assassinou milhares de pessoas. Mas o comunismo veio com uma sutileza tamanha que até hoje está empregada nos corações de cristãos não libertos das amarras de Satanás. Sutileza essa que os cristãos se renderam a ponto de criarem um socialismo cristão com influência marxista. Com a nova onda rosa de um novo comunismo, muitos soldados foram reativados a lutarem a favor dos ideais comunistas
e os principais soldados são os infiltrados dentro das igrejas. A guerra espiritual contra a igreja está tomando uma proporção cada vez maior. Quase todos os países da América Latina estão entregues a ideologias satânicas que perseguem a igreja e escravizam seu povo, e trazem o caos e a miséria em tudo que toca. A teoria comunista e socialista prega o povo acima de tudo, riquezas divididas por todos a ponto de não haver ricos nem pobres, mas a prática é bem diferente. Estima-se que o comunismo matou cerca de 100 milhões, enquanto o temido nazismo apenas 6 a 21 milhões. A encantadora ideologia socialista tem levado muitos a apoiarem, mesmo não sabendo os males gigantescos causados à sociedade. Na sua prática, o socialismo não divide as riquezas das nações, mas divide a miséria com a nação, destruindo a economia, boicotando a igreja e forçando o povo a trabalho escravo e a padecer de fome com restos de lixo. Os cristãos armam a própria armadilha que cairão, a forca que os enforcará, idolatram seus carrascos que os perseguirão, torturarão e os levarão à morte. Apoiar o comunismo é apoiar a destruição da igreja. Apoiar quem é declaradamente contra Deus e seus valores é ter as trevas enraizadas no coração. Servo este é do pecado, amigo do mundo e jamais conheceu a Deus e seu amor. A igreja brasileira está prestes a passar por um período sombrio. Mas não nos assustemos e nem desanimemos, pois todas estas coisas eram necessárias para abrir caminho para o anticristo e para cumprir as escrituras. Levantemos nossas mãos trementes, nossos joelhos dormentes e cansados, pois não é aqui o nosso descanso. Clamemos a Deus que venha em nosso socorro, pois os dias são maus e as trevas está com pressa a reinar, pois sabe que seu tempo é curto. Igreja de Jesus Cristo, serdes, pois, firmes e constantes, sempre avantes, jamais desistindo, mas prosseguindo, chamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.